Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um vídeo novo no canal para nossa edificação. Nós teremos hoje a segunda parte do estudo A Cruz Maldita e a Sua História. Hoje é a segunda parte daquele estudo tão interessante. Se você ouviu o primeiro vídeo, acompanhou, é interessante que você siga essa sequência para você entender da história, da cruz maldita. No vídeo anterior falamos da origem da cruz, das partes que compunham uma cruz. Também nós falamos da história do crucifixo, como foi que ele surgiu, qual o motivo. Falamos também o que é um ossuário e falamos do maior achado arqueológico da história da crucificação, que foi o túmulo do jovem Yehohanan, filho de Angacol. Hoje nós falaremos de testemunhos que darão ênfase à crucificação e de como era terrível esse ato. Então, continue ligado assistindo esse vídeo e você vai entender como que era terrível o ato da crucificação. Antes de mais nada, eu convido a você a se inscrever em nosso canal, também acionar o sininho para receber novas oportunidades de vídeo, deixar o seu joinha e, tão importante quanto isso, você compartilhar esse estudo nos seus grupos, nos seus links com seus amigos e familiares. A Bíblia Sagrada só faz duas descrições sobre a imagem de Jesus. A primeira está registrada no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 53, versículo 2, e diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. A segunda descrição de Jesus está em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, aos seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E ainda no versículo 17 diz que a visão era tão forte, tão horrível, que João desmaiou. Então, meus queridos, essa imagem de Jesus parecendo um galã de cinema que vimos por aí nas folhinhas de calendário não tem nada a ver com a descrição da Sagrada Escritura. Até mesmo na descrição da carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, onde ele dá algumas características físicas de Jesus, ele não faz com exatidão, mesmo quando ele descreve naquela carta que Jesus era de rara beleza e belo em seu aspecto. Observe o que algumas entidades da época falaram sobre a crucificação. Cícero, que foi um grande advogado dos direitos romanos na época de Júlio César, este era general que viveu no ano 100 a.C., Cícero dizia que a crucificação era a pior forma de tortura que se podia imaginar. Era mais angustiosa, era mais cruel. Ele disse que era o sumo da tortura. Outra pessoa chamada Plautus, escritor romano de peças teatrais, que viveu no ano de 230 a.C., observe o que ele relata sobre a palavra cruce, que é cruz em latim. Plautus dizia que eles usavam essa palavra como xingamento vulgar, uma espécie de gíria ruim, de tão terrível que era a crucificação. Ele ainda disse que a crucificação era algo somente para escravos. Sendo assim, meus queridos, pense comigo, a crucificação não era punição, era castigo. Era a mais hedionda forma de castigo existente na época. Era aplicada somente para escravos. E a palavra cruz ou cruce do latim era usada como xingamento.
Jesus passou isso por nós. Imagine eu fosse pregar naquele tempo em uma igreja latina e pronunciasse a palavra cruz, todos sairiam do templo um a um e ainda sairiam escandalizados comigo. Agora, então, para os leitores da Bíblia, vocês percebem como foi audacioso o apóstolo Paulo quando ele disse em Gálatas 6,14: eu me glorio na cruz de Cristo. Dá para entender melhor a escritura quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Nós, porém, pregamos a Cristo glorificado, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Lembra que citei no começo o advogado Cícero, que defendia os direitos romanos no período de Júlio César? Pois bem, foi ele que ajudou de certa forma a criar uma jurisprudência em Roma, onde a crucificação não podia ser uma condenação para um cidadão romano. Foi por isso e por esta lei que Paulo foi cidadão romano, não foi crucificado, ele foi decapitado. Por sua vez, o apóstolo Pedro, por não ser um cidadão romano, ele foi crucificado. Deu para compreender, querido? Um historiador natural de Jerusalém chamado Flávio Joséfo, de família aristocrata, que havia se tornado fariseu aos 19 anos de idade, por ser um pró-romano, em termos políticos, era também conhecido como Yosef Ben, um apologista judaico romano. Ele descreve o evento da crucificação como a mais desgraçada de todas as mortes. Ele ainda descreveu esse evento sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, onde o imperador Tito Flávio Vespasiano, que era o sucessor do Vespasiano pai, ele foi sucessor por seu filho mais velho, Flávio Joséfo, ele relatou que nesse período da tomada de Jerusalém, Tito crucificou 500 judeus por dia. Ele capturava os judeus em suas aldeias ali próximo e crucificavam eles em frente às muralhas de Jerusalém para obrigar os judeus que estavam dentro da cidade a se renderem. Joséfo relatou que o único gesto de piedade que os romanos fizeram foi crucificar as mulheres de costa para ninguém ficar vendo a sua nudez. Lembra que falamos que todo crucificado era totalmente despido e que também foi o caso de Jesus? Pois é, meus queridos, o quadro era horrível, terrível, dantesco. Queridos, este estudo não é para exagerar sobre esse assunto, não. Ele é apenas para a gente ver com outros olhos o que Jesus passou em nosso lugar, para que hoje fôssemos sarados, remidos dos nossos pecados, salvos por o sacrifício vicário. É para a gente entender melhor o que significa o principal símbolo do cristianismo no mundo, a cruz maldita. Eu digo isso, mas observo que outras personalidades da época também disseram sobre a crucificação. Sêneca, um dramaturgo que viveu no ano 4 a.C. até o ano 65 depois de Cristo, ele escreveu para um amigo dele chamado Lucílius, e ele argumentou que ele preferia o suicídio do que a morte de cruz. Imagine aí como era atroz, terrível a crucificação para o sujeito dizer isso. Só para você ter uma ideia, Olha a ordem de sofrimento, as 4 mais terríveis penas capitais em Roma. Só para você ter noção, vou começar em ordem decrescente. Em 4º lugar, era a decapitação. Foi o caso do apóstolo Paulo. Em 3º lugar, era ser lançado aos leões. Foi o caso do profeta Daniel, mesmo que não tenha sido no período. Em 2º lugar, ser queimado vivo, que também não foi no período, mas foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha do fogo ardente. E em 1º lugar era ser crucificado, que foi o caso do Senhor Jesus. As penas capitais de Roma. O apóstolo Pedro também foi crucificado, mas ele mesmo clamou para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Quem relatou sobre isso foi Jerônimo de Praga, um reformador religioso tcheco, seguidor de John Hus.
John Hus, ou Jan Hus, foi um pensador e reformador religioso tcheco. Ele iniciou um movimento religioso onde os seus seguidores ficaram conhecidos como os hussitas. Jerônimo, por sua vez, foi preso mais de 300 dias porque a Inquisição na época acusou ele e os seus princípios cristãos de heréticos pelo clero romano. E no dia 30 de maio de 1416, esse personagem Jerônimo, ele foi queimado vivo em uma fogueira. Isso está registrado no livro dos Mártires, do escritor John Foxe, que é da editora CPAD. Pois é, meus queridos, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas feridas hoje somos sarados. Ele sofreu toda a humilhação que se podia imaginar, tudo em nosso lugar. Passou grande vexame diante de toda a cidade. Toda a cidade passava e via. Algumas pessoas acham que Jesus foi crucificado no alto do monte ou no Monte das Oliveiras, fora da cidade, como se vê em muitos quadros, em gravuras, em filmes. Porém, observe comigo o que diz o orador, advogado, professor de retórica romana, chamado Quintiliano. Quintiliano significa o retórico. Olha, Quintiliano, ele nasceu na Espanha, mas ele faleceu em Roma. Ele viveu no tempo de Cristo. Olha só o que Quintiliano disse. Sempre que crucificamos o culpado, as ruas mais movimentadas são escolhidas, onde mais pessoas possam ver e serem movidas por esse temor. Ele disse isso porque as penalidades se relacionavam não tanto com a retribuição, mas com seu efeito exemplar. É tanto isso que ele está dizendo que o evangelista Mateus, ele relata no capítulo 27, versículo 39, que as pessoas iam passando, blasfemavam dele e balançavam a cabeça. Dá para entender? A crucificação, além de ser uma das formas de tortura mais cruéis da história, tinha por objetivo expor o condenado à execração pública. Quer dizer, era para o povo passar, olhar e odiar. Queridos, dá para entender que fica difícil aceitar que a crucificação tenha sido no Monte das Oliveiras, como muitos acreditam. O Monte das Oliveiras é o único monte que tem de frente à cidade de Jerusalém. Porém, entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras existe um grande vale. Talvez você veja isso aí numa foto na tela. Provavelmente a cruz de Cristo estivesse no local da via pública, uma colina onde as pessoas passassem e dessem para ver, balançassem suas cabeças como que caçoando dele. Uma via mais próxima onde as pessoas vissem tudo. É bom saber, queridos, que essa menção de que Jesus foi crucificado no Monte das Oliveiras, ela surgiu no 5º século depois de Cristo. Ela veio por um bispo chamado Cirilo de Jerusalém, que em 1883 ele foi declarado doutor da Igreja Romana pelo Papa Leão VIII. Certa vez, Cirilo de Jerusalém, ele estava fazendo uma homilia, um sermão. Então ele resolveu comparar o Calvário com o Monte Sinai. Então, durante a homilia dele, ele acabou chamando os dois de monte. E depois dessa homilia em diante, o cristianismo adotou essa falha. Presta atenção, foi apenas uma falha, não é uma heresia, ok? Seria a mesma coisa de quando Cabral chegou aqui no continente, no descobrimento do Brasil, achando ter chegado às Índias, ele chamou os nativos de índios. E isso até hoje é uma falha que os livros de história copiam e ensinam até hoje. Porém, isso não interfere na história e quanto ao monte, isso não interfere em nossa fé. Fica apenas a maneira da gente imaginar, quer seja Monte Calvário ou quer seja chamar os nativos de índio. É o mesmo também que se entende sobre a forma correta a qual Jesus foi crucificado. Como seria então a cruz que Jesus carregou? Seria mesmo do jeito que a gente vê nos filmes? A cruz maldita, ela era formada por duas partes. Primeira era um poste, que também era chamado de estípers, e um patíbulo, que na raiz grega se chamava stauros. Nós começamos nosso estudo com essa palavra.
Os tauros eram um travessão que os condenados carregavam nas costas, pesavam pelo menos aí 27 quilos. Além disso, eles carregavam pendurado no pescoço, sobre o peito, uma pequena placa de madeira chamada tabulê, né? Onde ali era escrita a acusação do indivíduo, se ele era um ladrão, um bandido, um assassino. Essa escrita no tabulê era chamada de títulos. Pilatos, para ironizar os judeus, escreveu na plaquinha de Jesus a seguinte frase: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ele escreveu ali na tabulê o título em hebraico, aramaico e latim, que geralmente quem escrevia os títulos na tabulê era uma pessoa chamada tabeliones, e foi dessa palavra em latim, tabeliones, que veio para o nosso português como tabelião, que hoje cuida das funções de um cartório. Tá dando para entender, queridos? O tabeliones, que era o tabelião, escrevia na tabulê, que era uma espécie de tauba ou tabela, o títulos, que era a sentença do condenado. Então ele chegava no lugar da crucificação. Alguns estudiosos achavam que os pregos foram aplicados nos pulsos de Jesus, pois se fossem nas mãos poderiam rasgar-se com o peso do corpo. Os pregos eram pontas de ferros cônicas de 12 a 17 centímetros com a cabeça quadrada de 76 milímetros. Em várias pinturas e em crucifixos, Jesus tem os pés pregados sobre um apoio de madeira. Mas, queridos, isso não é tão real. Tais quadros só surgiram no século IX e não tem historicidade verdadeira. O que realmente existia na cruz daquele tempo era uma espécie de banquinho. Observe nessa gravura aí, este banquinho que era chamado de sedícula ou sedile, que significa em latim pequeno assento. Ali era onde o indivíduo ficava apoiado para brevemente sentir um alívio das dores e provavelmente dividia o peso e não se rasgavam as mãos no prego devido ao apoio na sedícula. Tá dando para entender, imaginar a dor insuportável, a agonia da morte que um crucificado sentia, meu querido? Jesus Cristo passou isso tudo por mim e por você. Ele sabia o que era padecer. Ensanguentado, todo ferido, completamente nu, sentindo sede, quanta aflição, quanta angústia. Jesus já sentia tanto a cruz que poucas horas antes, em sua oração, ele já transpirava sangue lá no Getsemane, na noite que ele foi traído, registrado em Lucas 22. A ciência comprova, querido, que é possível suar sangue sim. Apesar de ser extremamente raro, o nome dessa condição na ciência é hematidose. Normalmente sua ocorrência está relacionada a uma condição de extremo estresse físico e psicológico. Jesus estava enfrentando um estado de agonia tão devastador a ponto de vir um anjo do céu para consolar ele. Está lá registrado em Lucas capítulo 22, versículo 43. O anjo veio consolar Jesus. Jesus, um homem que uma semana antes, a Bíblia registra que ele entrava em Jerusalém, foi recebido pelo povo com palmas, o povo cobria o chão com ramos, suas túnicas, para Jesus passar por cima, e ainda gritava: bendito que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, muitos dos que estavam ali, daquela multidão anterior, agora blasfemavam contra Jesus, cuspiam em Jesus, agrediam Jesus. O evangelista João, ele diz, capítulo 1, versículo 11, Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então Jesus olha para os lados e vê que todos os abandonaram e ele pensa: Pai, só sobrou eu e o Senhor agora. Mas quando ele olha para cima, até o Pai está de costa para ele. Por quê, queridos? Deus não poderia intervir naquele momento, pois os nossos pecados estavam todos sobre Jesus. Aí então Jesus grita: Elari, Elari, lema sabachthani, que em aramaico quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Oh, meu irmão, precisa
falar diretamente com você agora a palavra de Deus. O Pai não está te respondendo. Tá difícil, meu querido, suportar essa batalha. Tá complicado suportar essa luta, meu querido. Por favor, meu querido, não desista, insista, porque em breve, somente Jesus, Ele irá ressuscitar a tua vida, teus sonhos, tua fé. Ele vai repreender essa dor. Não desista de Jesus. Para concluir nossa reflexão de hoje, a mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo, porque ela não se baseia em nenhuma obra, conceito ou mérito humano, mas no mérito de Jesus. A mensagem da cruz é sabedoria de Deus, mas também é insensatez para os incrédulos. A mensagem da cruz é a nossa sabedoria. A cruz maldita era o nosso lugar e não era o lugar de Cristo. Pense nisso. Que essa reflexão tenha incomodado você e que você entenda e perceba tudo o que Jesus passou no meu lugar e no seu lugar. Faça isso valer a pena. Por Jesus.